No capítulo 2 e no versículo 18, esse tema glorioso por parte do Senhor que colocou no coração dos nossos irmãos. Nós leremos logo o 18, leremos o 14, o versículo 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. Então, como todos já ficaram de pé, eu peço a todos em reverência à palavra que fiquem de pés, para que nós façamos essa leitura da palavra do Senhor. E diz assim: todos encontraram Tiago capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19. Leamos. Meus irmãos, que aproveita se algum disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe dermos as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Oremos ao Senhor. Justo e eterno Deus, nesse momento estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Eis aqui, ó Deus, a tua igreja, eis aqui, Senhor, o teu servo, para que o Senhor faça conforme a tua vontade. Fala, Deus, aos nossos corações esta noite, pois tu conheces a necessidade do teu povo. Que essa palavra, Deus, sirva de alimento para a nossa alma, de meditação, Senhor, ao longo dos dias. Opera, Senhor, nesta noite a tua tão grandiosa salvação na vida daqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode operar maravilhosamente esta noite. Permanece aqui com a tua presença forte, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Queridos, eu peço a paciência dos irmãos para que, neste momento, continue orando por mim. Continue também pedindo a Deus para que Ele opere maravilhosamente, porque agora iremos aprender um pouco da parte do Senhor acerca da sua palavra. Queridos, esse tema é um tema muito importante, mas também é um tema duro. O livro de Tiago, na verdade, é um livro que tem palavras duras, mas palavras que são diretas, mas palavras que trazem um ensinamento prático para uma vida cristã em todos os seus capítulos. Então Tiago ele passa a ser muito direto para aquela igreja. O livro de Tiago é um livro que foi escrito para os povos, para os judeus, cristãos que aceitaram o Senhor Jesus, que estavam dispersos. E ele fala isso quando ele fala que ele foi entregue ali essa carta às 12 tribos que eles se encontravam na dispersão. E Tiago ele vem tratar sobre vários temas, onde ele fala às vezes sobre a acepção de pessoas, ele fala sobre o controle da língua, ele fala sobre a verdadeira religião, a religião que é o Senhor, que na verdade seria ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago ele vem trazer aqui também à tona uma realidade prática que diz: olha, você tem que falar da forma como você tem que proceder. E ele chama a atenção para isso, para a coerência do cristão no falar e no proceder. Ou seja, o que você diz, você tem que proceder. Naquilo que você crê, as suas obras, ela também tem que existir uma relação. E mais à frente, ao longo dos capítulos, Tiago vem falar sobre os irmãos que falam uns dos outros e aconselha para que os irmãos assim não façam. Ele vem falar que a amizade com Deus a amizade com o mundo, na verdade, é inimizade com Deus. Ele vem falar que a oração de um justo também pode muitos em seus defeitos, e entre outras coisas. Mas nesse capítulo 2, ele vem tratar sobre algumas pessoas que na sua época diziam ter fé. Então, queridos, a primeira resposta que ele começa um diálogo e começa a dizer: meus irmãos, o que aproveita se algum de vós dizer que tem fé, porventura pode a fé salvá-lo? Então essa pergunta, queridos, em primeiro momento sabemos que através da palavra de Deus, a nossa salvação se dá por intermédio da fé. Mas o que Tiago está falando aqui são sobre aquelas pessoas que dizem ter fé. São pessoas que falam que têm fé, mas que as suas obras não condizem com essa fé que eles professam. E quando ele começa a falar sobre essas pessoas, ele diz:
diz: olha, se você fala e as suas obras não condizem com a sua realidade, na verdade essa sua fé ela não é verdadeira, na verdade essa sua fé não é salvífica, essa sua fé ainda não operou a salvação dentro de você, e por isso ela é considerada morta. Porque, queridos, quando começamos a tratar sobre fé, nós temos alguns tipos de fé. Tem a fé natural, que todas as pessoas têm, que é eu acreditar, por exemplo, que hoje eu chegarei na minha casa. Isso é um exemplo de fé natural. É quando você, por exemplo, pega um ônibus e acredita que você vai chegar no destino. Isso é um exemplo de fé natural. Um exemplo de fé morta é a fé que Tiago ele fala, aquela fé que não condiz com as práticas, ou a fé, queridos, que muitas vezes são aplicadas a outros deuses, pessoas que adoram outros ídolos, pessoas que colocam a sua fé em humanos, ídolos de barro, que tem olhos mas não veem, que tem bocas mas não falam, quando as pessoas até mesmo depositam a fé em si mesmas, essa fé passa a ser considerada uma fé morta. Mas existe uma fé que opera a salvação do homem, e essa fé é a fé salvadora, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé que liberta o homem do pecado, a fé que opera a salvação na vida daquele que crê, a fé que transforma o homem nascer de novo, e a fé que Jesus, que estou aqui nesta noite, professam verdadeiramente. Mas além dessa fé, queridos, assim que você tem a fé salvífica, que é essa fé que opera a salvação na vida de um ser humano, como consequência disso você possa ter uma fé como confiança, porque a fé salvífica faz com que você permita ter um relacionamento com Deus, você consegue se aproximar de Deus, porque